visitando, fique à vontade, o nosso irmão Edivaldo também, fique à vontade, todos os nossos irmãos que estão nos visitando, é sempre um prazer receber vocês aqui, em nome de Jesus. Dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a carta aos Hebreus, hoje o nosso tema é Jesus, cumpridor das promessas de Deus. O que foi, Mateus? Está instalando? Aqui? Pronto. Desculpa aí. Jesus, o cumpridor das promessas de Deus. A gente tem, irmão, quando se fala de promessa, e a Bíblia ela vai caracterizar Deus como Deus cumpridor de promessas, e a gente sabe que todos nós já recebemos uma promessa de alguém, e essa promessa ela foi quebrada de alguma forma. Quando se trata de ter uma promessa ou ser fiel a uma promessa, o ser humano ele tem muita dificuldade com isso. Olhe para mim aqui, por favor. Por quê, pastor? Porque o ser humano ele é muito inconstante. Nós mudamos de ideia muito rápido. Hoje nós amanhecemos com um plano e amanhã a gente já amanhece com outro plano na cabeça. E se o Deus da Bíblia fosse dessa forma, a gente estava na roça. Um dos atributos que Deus falou nesse texto que nós lemos aqui em Hebreus, capítulo de número... Abra sua Bíblia lá. A carta aos Hebreus, capítulo de número 6, mais precisamente o versículo de número 17, vai falar que Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a sua imutabilidade no seu propósito, ele fez um juramento. Então, a Bíblia nos garante, e nós pregamos uma série de mensagens aqui sobre os atributos de Deus, a Bíblia vai nos garantir que Deus ele não muda de ideia. A banda, o conjunto Voz da Verdade, ele gravou uma música muito famosa, muito conhecida, que eles tinham um refrão que eles diziam assim, ó, ele tarda, mas não falha. Isso não é uma verdade bíblica, irmão. Porque a segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, a Bíblia vai nos ensinar que o Senhor não retarda a sua promessa. Antes que nós já temos por demorada, mas ele continua sendo longânimo para cumprir. Ou seja, Deus, segundo a Bíblia, ele age no tempo certo. E se a gente for dar uma olhada rápida na Bíblia Sagrada, uma olhada ligeira, como diz o paraense na Bíblia Sagrada, todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento e no Novo Testamento, essas promessas elas estão de pé. Por exemplo, a promessa que foi feita a Noé, 4.000 anos atrás, ela continua de pé hoje. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, Deus disse, Noé, eu não vou mais destruir a terra com água, e eu vou colocar o meu arco no céu. Esse arco-íris, onde o movimento LGBTQI, não sei o que mais, a gente nem sabe mais decorar, eles pegaram esse simbolismo e adequaram. Está falhando para lá, tá? Eu vou pregar com outro, então. Me dá um pedestal lá, por favor. Quando eu estou aqui, eu sinto repreendido, né, irmão? Vamos lá. Se a gente observa isso, melhorou? Amém? O pessoal estava só cochichando aí, estava ruim. Para mim também estava ruim no retorno aqui. Olha só. Então, essa questão é que quando Deus, tudo que Deus prometeu na Bíblia continua de pé. O Senhor chamou Abraão e disse para Abraão, olha Abraão, eu vou te fazer uma promessa. E o Senhor prometeu a Abraão que toda a semente de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, e que a semente de Abraão, a semente que vem, Abraão, Isaque e Jacó, eles possuiriam a terra de Canaã. Na verdade, irmão, o que o autor aos Hebreus vai explicar é que quando Deus prometeu a Abraão, fez uma promessa com Abraão, olha que texto interessante. Toda vez que você vai fazer um juramento, olhe para mim aqui para a gente terminar no horário certo. Toda vez que você vai fazer um juramento, você vai fazer uma promessa com alguém, um pacto. Essa promessa ela só vale enquanto aquela pessoa que fez o pacto com você, ela vive. E isso é um ponto bom para nós, porque nós sabemos que Cristo vive até hoje, né? Então esse pacto ele continua de pé. Só que sempre quando é feito um pacto ou em cartório, é interessante que no tempo antigo,
A palavra valia mais que um documento. Vocês sabiam disso? No tempo bíblico do Novo Testamento, a palavra de alguém valia mais que uma escritura. Agora é ao contrário. Quando você quer fazer uma aliança, nós procuramos o quê? Um cartório. Vamos oficializar para a gente levar diante de um juiz para que não haja. Por quê? Justamente pela falha no caráter do ser humano. O ser humano promete algo aqui e ele muitas das vezes faz uma aliança baseada em algo que ele pensa, no intelecto, na força, no dinheiro, nas condições que ele sabe, que ele pode fazer. Na verdade, às vezes, não é nem que ele queira enrolar, mas é que acontecem circunstâncias que não é seguro, porque hoje você está rico e amanhã você pode estar pobre, falando materialmente. Hoje você tem uma condição e amanhã você pode não ter nada. Nós não sabemos verdadeiramente o que é o dia de amanhã. Só que o autor aos Hebreus vai dizer que quando Deus promete Canaã a Abraão, ele não está prometendo a Canaã física, mas a Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém. Ou seja, a promessa para Abraão era algo material, perecível, transitório e passageiro. Mas só que quando Deus fez a promessa para Abraão, era algo eterno, imutável, que o homem não podia conquistar, ou seja, era algo muito maior. E Deus falou para Abraão, olha Abraão, vou te dar, e deu. O Senhor falou para Josué, já no capítulo 1, tem 9 imperativos no capítulo 1 de Josué. O Senhor falou para ele, Josué, vai e passe esse Jordão. Josué foi o responsável por levar todo aquele povo, porque Moisés não entrou na terra prometida, em levar aquele povo para contemplar o que Deus tinha prometido a Abraão. Então, preste atenção, outro ponto, um parêntese aqui. Há situações em que a pessoa que recebe a promessa, ela não vai estar viva para ver a promessa. E eu quero quebrar uma outra letra de uma outra canção. O cantor Marquinhos Gomes lançou uma música dizendo assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Isso não é verdade. O livro dos Hebreus, capítulo de número 11, vai mostrar uma galeria de heróis da fé. E no versículo de número 38, 39 e 40 do mesmo livro, o autor aos Hebreus vai ser enfático em dizer que toda aquela galeria da fé morreu e não viu a concretização da promessa. Ou seja, a promessa não deixou de acontecer, mas eles não ficaram vivos para ver a contemplação, dizendo ele, narrando que Deus tinha algo maior para aperfeiçoar aquelas pessoas. Outro ponto, Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, quando o povo estava marchando numa peleja, Deus abriu a sua boca e disse assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. A verdade, a forma e o motivo por Deus ser imutável, por ele não mudar, toda vez que Deus faz uma promessa, isso nos dá uma garantia que ela vai se cumprir, porque não está baseado naquilo que nós podemos fazer. Por exemplo, quantas vezes, ou como, ou quando nós já quebramos alianças com Deus? Geralmente, pessoal, quando nós estamos passando por uma dificuldade na nossa vida, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja qual for, nós tendemos a prometer algo a Deus que nós não cumprimos. Nós falamos, Senhor, se tu resolver tal causa, eu te prometo que eu vou mudar. Eu te prometo que eu vou frequentar melhor a tua casa, eu vou ser um servo melhor, eu vou te servir, eu vou trabalhar no teu reino. Nós fazemos alguma promessa e quando dá uma clareada, a gente esquece do juramento que nós fazemos a Deus. Como eu disse, nós somos inconstantes, nós erramos todos os dias. Só que quando Deus ele vai falar, preste atenção, quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo de número 12, Abraão era um homem politeísta. E o Senhor disse para ele, Abraão, eu quero fazer uma proposta contigo. Outro ponto interessante, não foi Abraão, olhe para cá, que foi até Deus para fazer uma promessa. Foi Deus que veio até Abraão para fazer um pacto com Abraão. Isso é maravilhoso, porque Deus falou para Abraão, Abraão, tu jura por quem? Ele falou assim, Senhor, eu juro pelo teu nome, porque não existe maior do que tu. Só que o texto de Hebreus vai dizer que toda vez que eu faço um juramento, eu tenho que fazer um juramento baseado no nome de alguém que está superior a mim. Por exemplo, se você conversasse com um católico e pedisse para ele jurar em nome de alguém, esse católico ia jurar em nome de Maria. Se você falasse com um espírita, ele ia fazer assim, olha, eu juro por Kardec. Se você falasse com um muçulmano, ele ia dizer assim, eu juro por Alá, ou por Maomé. E se você falar com um cristão, ele vai dizer assim, eu juro pelo nome de Cristo, eu juro em nome de Deus, mais provável, eu juro em nome de Jesus. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Só que Deus não tinha por quem jurar. Porque não tem ninguém maior do que Ele. Ele procurou, ele disse, como não tem maior do que ninguém, Abraão,
eu juro pelo meu próprio nome, meu Deus. Quando Deus abriu a boca dele na Bíblia e disse assim para Abraão: Abraão, eu juro pelo meu nome. Sabe o que ele está falando? Eu juro pelo meu caráter. Eu juro pela minha dignidade. Eu juro pelos meus atributos que eu vou prometer. É por isso que você procura, de Gênesis a Malaquias, 39 livros, de Mateus a Apocalipse, 27 livros. Você não vai encontrar nenhuma vez. Uma vez que Deus falou e não cumpriu. Uma vez que Deus disse que ia acontecer e não aconteceu. Por quê? Porque o caráter de Deus, Deus não mente. Deus não pode voltar atrás daquilo que Ele falou. Olha o que Ele disse para Jeremias no capítulo de número 1 do livro de Jeremias. Ele disse: Jeremias, o que é que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu zelo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra. Eu honro pela minha palavra. E olha só, a garantia dessa promessa, escute, Deus nunca precisaria nos enviar uma mensagem dizendo assim. Você já pensou se você recebesse amanhã uma mensagem de Deus dizendo assim: olha fulano, olha ciclano, olha beltrano, hoje eu não estou bem, então nós vamos mudar o plano. Outra hora eu prometi para vocês que vocês iam ser abençoados. Outra hora eu prometi para vocês que pelo sangue do meu filho, vocês iam conquistar a salvação. Só que hoje eu não amanheci bem. Tem muita gente pecando aí na terra. Presta atenção. Por diversas vezes, capítulo 6, Deus queria fazer o quê? Gênesis 6, destruir a humanidade. Só Noé entrou numa arca e se livrou. Gênesis ainda lá na frente de Abraão, do capítulo 12 até o capítulo de número 25. O que aconteceu? Abraão vai lá em Sodoma, Gomorra interceder. Deus destrói toda uma geração e só livra Ló. O que aconteceu no Egito? 430 anos preso. Só livrou quem? Josué e Caleb. Você pode observar que todo o tempo Deus está preservando aquilo que falou. Olhe para cá. Isaías capítulo de número 11. Depois do povo estar passando por um momento de muita dificuldade. Onde na verdade o reino do sul, que é o último reino que está livre, que está de pé, porque o do norte já caiu. Deus está olhando para aquele povo num momento de muita dificuldade. E é muito difícil, irmão, nós crermos numa promessa quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade. Parece que quando a dificuldade, a ociosidade, a ansiedade bate na nossa vida, nós somos tendentes, ou nós somos levados a acreditar que o que Deus prometeu por nós não vai acontecer. Eu, por exemplo, por diversas vezes eu já orei a Deus em momentos de crises existenciais. O Senhor tem, pastor, quase todo dia. Em momentos de crises existenciais eu já orei a Deus dizendo: Deus, eu acho que não vai acontecer isso, isso e isso. Mas olha a minha oração. Eu acho que não vai acontecer não porque o Senhor é infiel, mas pela minha incapacidade de ser fiel e de cumprir aquilo que eu prometo ao Senhor. E hoje eu, conhecedor um pouquinho das Escrituras, estudioso desse livro que está aqui na minha frente, eu posso compreender, isso me traz paz. Pergunte por quê. Pergunte mais forte, por quê? Porque eu sei que tudo que tem para se cumprir na minha vida vai se cumprir. Segundo ponto, eu sei que tudo que Deus falou vai acontecer. E o melhor de tudo, vai acontecer não por mérito meu. Vai acontecer não porque eu sou forte. Vai acontecer não porque um profeta me revelou. Vai acontecer não porque eu dou dízimo, porque eu sou pastor. Mas vai acontecer porque Deus falou baseado em quem Ele é. Você pode levantar a sua mão, por favor? Isso é uma garantia tão grande. Levante a sua mão. Eu não sei se você está caído. Eu não sei se você está parado. Eu não sei se você se encontra no nível espiritual enfraquecido. Eu não sei se o azeite da tua botija está quase eliminado. Eu não sei se você passa por o pior momento da sua vida ministerial. Mas a palavra nessa noite de Deus é: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo para você ouvir em alto e bom som: eu sou fiel para fazer tudo aquilo que eu prometi. É como se Ele estivesse dizendo: olha, não se preocupe, as falhas de vocês não anulam a promessa, os erros de vocês não anulam a promessa, os desertos de vocês não anulam a promessa, a ostra que vocês se meteram não anulam a promessa, as dificuldades que vocês têm, que só vocês e eu conhecem, não anulam a promessa. Agora, isso não é motivo para você continuar. Isso não é motivo para você continuar caído, derrotado, enfraquecido. Mas é motivo para você dizer assim: ainda que nós sejamos infiéis para com Ele,
Oh, glória. Ele continua sendo fiel para conosco. Escute, sabe que benção? As bênçãos do Senhor, ela não depende de como você amanheceu hoje. Não, a bênção do Senhor, a promessa do Senhor, depende de quem Ele é. E quem Deus é, pastor? Deixa eu refrescar a tua memória, porque parece que às vezes nós esquecemos. Deus é aquele que fala e não volta atrás da sua palavra. Deus é aquele que não pode mudar. Dá glória, pelo amor de Deus. Deus é eterno. Deus é onisciente. Deus tem toda a sabedoria. Deus não toma propósito em vão. Deus não muda plano. Deus não muda de ideia. Oh, glória. Quem Deus é, pastor? Ele é justo, Ele é fiel, Ele é digno, Ele é santo, Ele é verdadeiro. As bênçãos e a promessa dependem do bem-estar de Deus. Satanás tentando entender isso aqui e lutando contra a nossa vida todo dia. E ele sabe que um salvo não pode ser tirado da mão de Deus. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui. Satanás sabe que um salvo não pode ser tirado da mão de Deus. Simplesmente porque o sangue que foi derramado por aquele salvo não foi de um cordeiro, mas foi o sangue de Jesus. E Satanás, sabendo que um salvo não pode perder a salvação, Satanás, sabendo que um salvo maligno não toca, Satanás, sabendo que num salvo os projetos de Deus não pode ser vencido, ele luta toda vez. E quando ele pensa que já te venceu, o Senhor vem e diz assim: não depende dele. Aleluia. Depende de quem, pastor? Depende de um Deus que tem caráter. Escute só. Sabe por quê? Olhe para mim aqui, irmão. Dá um glória aí. São 8h50. Eu vou pregar até 10 horas. Estou brincando. Não vou pregar até 10 horas. Olhe para mim aqui. Sabe por que o povo queria adorar Baal? Sabe por que o povo queria ir para os montes fazer culto aos Baalins? Sabe por quê? O povo queria Astarote como deusa? Porque lá eles faziam o que eles queriam. Lá eu adoro quando eu quero. Eu sirvo quando eu quero. Eu faço o que eu quero, eu crio a minha cosmovisão, é a religião que tem que se encaixar em mim. Ou seja, esses deuses ofereciam, entre aspas, para aquele povo, o que aquele povo queria. Deus falou assim: olha, a minha aliança com vocês é essa. Vocês obedecem os meus estatutos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será a tua amassadeira, bendito serão teus filhos, bendito serão os filhos dos teus filhos, bendito serão os filhos dos teus netos. Meu Deus. Olha o que é o Deus da Bíblia. Vocês guardam os meus estatutos e a promessa está de pé. Só que Deus sabe que quando Ele fez... Olha isso, irmão. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Olhe para mim aqui. Se você fosse fazer uma aliança com alguém. Quem já fez uma aliança e já foi passado para trás aí? Levante a mão. Levanta. Pode levantar. Quase todo mundo aqui já fez uma aliança que ninguém não cumpriu. Vou perguntar de novo. Só o irmão teve coragem. Quem já fez uma aliança aqui com alguém? Aliança, emprestou um dinheiro, fez uma promessa. Quem já levantou a mão aí? Levanta. Isso, todo mundo. Olhe para cá, olha como isso aqui é maravilhoso. Você faria uma aliança se você soubesse que aquele irmão ia te passar para trás? Sim ou não? Fale para fora, sim ou não? Como é que Deus faz uma aliança com a gente sabendo que a gente não vai cumprir? Ah, Jesus. Deus olha para a gente e fala assim: Ele vai prometer, mas não vai cumprir. Ela vai falar, mas não vai fazer. Ele vai chorar, vai fazer a carinha do gato de botas, Senhor, mas não vai cumprir. E Deus fala assim: eu topo. Agora vou mais além. Que tipo de aliança é essa? Que além dele fazer a aliança, ele ainda te dá força para te cumprir a aliança. Aleluia. Ele vai falando assim: olha, eu faço aliança contigo, te dou força para cumprir a aliança, te guardo para te cumprir a aliança, te ajudo para te cumprir a aliança, te levanto para te cumprir a aliança. Essa aliança, ela tem uma possibilidade muito grande de acontecer. Pergunte qual? Não é o dízimo que você dá, não é sua caminhada, não é qual é a probabilidade dessa aliança dar certo, porque essa aliança foi feita em cima do sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo.
Deixa eu ler o texto para você, para melhorar, que esse glória não é para mim. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, Hebreus 6,13, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo, olha Abraão, certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Presta atenção, você não quer ser provado, né? Quando Deus chama Abraão no capítulo 12, sabe o que acontece no capítulo 13 do Gênesis? Pergunte o quê? Deus falou assim para ele, está vendo a estrela do céu? Assim vai ser tua descendência. Tá vendo? Assim eu vou te multiplicar. Abraão encheu o peito. Sabe o que acontece, Rafael, depois da fala de Deus? Veio uma fome na terra terrível. Deus falou para Abraão, tu vai ser grande. Abraão, eu creio. Em seguida, uma fome na terra mundial. Deus vai provar. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Se você não souber esperar, se você não souber ter perseverança, se você não souber confiar, sinto muito te dizer, mas você só vai subir no monte. Presta atenção para mim aqui. Êxodo capítulo de número 10, após Deus falar das 10 pragas, capítulo de número 20, falou, Moisés, sobe no monte que eu vou te dar a lei. Interessante que os irmãos da nossa atualidade vão para o monte rodar. Moisés ia para o monte pegar a Bíblia. Presta atenção. Moisés sobe no monte. O Senhor está dando todas as leis para ele. E Moisés fala assim, Moisés, está vendo o monte aqui embaixo? Irmão, a Bíblia diz, a Bíblia, não é o pastor Narciso, que o monte tremia e fumegava. O Senhor colocou uma coluna de nuvem tão grande, tão escura. E ele falou, Moisés, tu vai descer aqui na ponta desse monte. Tu vai pegar e tu vai demarcar. E eu não quero que nenhum sacerdote, que nenhuma pessoa, que nenhum levita toque no monte aqui. Tu sobe aqui, mas só tu. O povo não pode passar dessa lista aqui, dessa faixa. Se passar eu fulmino, eu mato. Agora imagine, Moisés está aqui em cima conversando com Deus. E que glória é essa para o monte tremer e pegar fogo? E o povo está aqui embaixo olhando Moisés falando com Deus e só falando assim, como é que é, como será que é ir lá? Porque quem não quer subir de nível espiritual, vai ver o irmão ser usado, vai ver o irmão ter comunhão, vai ver o irmão crescer. E não adianta tu levantar com inveja, tu praguejar, tu falar, tu fofocar, porque quanto mais tu falar, conta Jacó não tem encantamento. Balaão uma vez subiu no monte e o rei Balaque falou assim, vai lá Balaão, tu não é profeta, vai, é simples, sobe no monte, amaldiçoa todo esse povo e acabou. Ele falou assim, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Meu Deus, irmão. Oh glória, dá um glória aí pelo amor de Deus. E é nesse contexto que está baseada a palavra em seguida. Deus não é homem para que minta. Olha o que Balaque fez, pastor Fernando. Balaque não se deu por vencido. Quando ele viu que Balaão, Rafael, não profetizou para amaldiçoar o povo da promessa, olha para o teu irmão aí, rápido, rápido. Está olhando para ele? Esse camarada que tu acabou de olhar, ou que tu está olhando, olha, ele é o povo da promessa. O povo ruim de dar glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Esse camarada que está do teu lado, dá mais uma olhada. Esse cara é o promesseiro. Eu acho que foi o açaí que eu tomei em Mocajuba, irmão. Olha para cá, R$3 o litro, forte, mistério. Olha para mim aqui, o povo está olhando. Balaque não se deu por vencido, ele quis testar a fidelidade do profeta. A gente sabe que tem pessoas que não têm caráter e que são capazes de trocar. Olha isso, Rafael, aquilo que Deus lhe deu por coisas passageiras. Jacó falou assim, Esaú, me dá a tua primogenitura. O camarada trocou a primogenitura dele por causa de um guisado. Já pensou um negócio desse? Aí Balaque falou assim, quanto é para te amaldiçoar? Eu vou te dar aqui $500 mil. Ele falou, não deu certo. Faz o seguinte, Balaão, vai para o outro lado do monte. Eu vou aumentar, vou te dar $1,5 milhão. Aí ele ia para um lado do monte. Quando ele ia, a Bíblia diz, oh glória, leia esse texto na sua casa, números de 20 a 24. Quando ele chegava no monte, né, que ele olhava o povo, que ele ia soltar a maldição, o Espírito enchia a boca dele, ao invés dele amaldiçoar, ele dizia, Deus te prospere, Israel. Deus faça tu crescer, Israel. Deus faça tu ser grande. Segura. Quando Balaque viu, peraí, eu te paguei, te dei sacrifício para te vir amaldiçoar. Como é que eu te pago para amaldiçoar e tu abençoa? Bora para outro canto do monte.
Dá glória, senão eu não falo o resto. Isso. Quando ele vai para o outro lado do monte, ele chega no outro lado do monte, que ele olha aquele número, ele falou assim, porque daqui desse ângulo, não dá para te ver a cara deles, mas se tu ver a cara deles, tu vai amaldiçoar. Ele sobe no outro ângulo, quando ele chega no outro ângulo, que ele vai lançar a palavra, o Espírito vem e diga assim, aonde tu chegar tu vai crescer, aonde tu chegar tu vai prosperar. Vai lá que tenta uma, tenta duas, tenta três, e fala, por quê? Ele falou assim, levante a mão, levante a mão, levante. Ele disse, não tem como eu amaldiçoar um povo que é abençoado. Glória. Oh, meu Deus do céu. Escute. Deus se vale das nossas orações. Olha isso aqui. Não sei o quanto você conhece de Deus, mas eu lhe digo uma coisa. Que Deus não se vale das nossas emoções para nos conduzir a uma tomada de decisão espiritual. Ele faz isso com a verdade divina. Como é que Deus... Irmão, olha a importância de você conhecer a Bíblia. Quando eu conheço Deus, eu não tomo uma decisão pela minha emoção, pelo meu sentimento ou pelo que eu estou vivendo. Quando a situação se aparece na minha frente, seja ela financeira, conjugal, espiritual, familiar, política, social, quando essa situação se aparece, se eu conhecer quem é Deus, é por isso que toda decisão que nós devemos tomar, ela deve ser baseada pela palavra, por quem? Por quem, irmão? Fala pela palavra e diga pelo Espírito. Agora eu te falo, como é que tu vai tomar a decisão certa se tu não gosta de ler a Bíblia? Jesus detém a autoridade suprema. Escute, ao longo da carta aos Hebreus, fica claro a autoridade de Jesus. E escute isso. Isso deverá ser um ponto crucial para não ficarmos preocupados no que diz respeito à nossa promessa, irmão. Quando Deus prometeu, Ele prometeu baseado no sangue do seu. Outra coisa, por que as alianças fracassam? Ponto 1. Por diversas razões. Primeiro ponto, já estou terminando. Porque a pessoa que firmou a aliança não tem interesse em mantê-la. Ela faz uma aliança já querendo ser falso para não cumprir. Segundo ponto, fracassam por quê? Por causa da ignorância. Elas fazem com base nas suas expectativas. Depois elas vão ver que as expectativas que elas criaram não pode cumprir. Terceiro e último ponto, porque os seres humanos são inconstantes e mudam toda hora. E no fim, quando a gente faz uma aliança e sabe que não pode fazer, a gente ainda tem a cara de madeira de dizer assim, Deus me ajuda. Oh, glória. Outro ponto. Olhe para o seu irmão aí rápido. Já estou terminando, diga assim para ele, confiaremos em Deus. Para você dar glória. Caminharemos confiando na Bíblia. Irmão, isso aqui é muita loucura. Como é que a gente vai confiar num livro que paciência é antiquado, arcaico, velho, mas a gente consegue pegar a nossa fé? É muita loucura você pegar um livro desse e falar assim, não, vou pegar minha vida, minha família, meu pensamento, meu estilo de vida e vou colocar nesse livro e eu te digo, coloca que não falha. Coloca que dá certo. Viu? Você tem fé para isso? Ou você tem fé para acreditar mais no irmão que não tem nenhum tipo de expectativa, e não tem nenhum tipo de espiritualidade, e não tem nenhum tipo de convivência com Deus? Às vezes nós confiamos em pessoas que não conversam com Deus. Às vezes nós confiamos em pessoas que não sabem quem é Deus. Às vezes nós confiamos na pessoa porque ele tem um apartamento, um carro, uma casa ou uma empresa. Aleluia. Como é maravilhoso proclamar. Tenha esperança. Olha só. O que Deus foi capaz de cumprir? Escute. Não por Moisés ou Abraão ou Sara ou Josué, mas por causa do sangue, do nome do seu caráter, ele não mente. Por causa do nome dele. Gerou Isaac, transformou Jacó. Achou Rebeca, levantou Moisés, mandou as 10 pragas, caminhou no deserto, levantou José, trouxe Samuel, ungiu Davi e encarnou Jesus. Por quê? Porque ele falou, ele disse que ia cumprir. Outro ponto, ore certo. Olha a oração de Jesus. Seja feita a tua. Outro ponto, ore como Moisés. Isso aqui é lindo. Moisés está no deserto, Deus está querendo matar o povo. Deus por alguns momentos ele quis matar o povo, mas ele já tinha falado.
Você não entendeu. Ele já tinha dito, eu vou abençoar. Ele já tinha dito, eu vou cumprir. Mas em algumas vezes ele quis matar o povo, sim ou não? Ele chamou Moisés e falou assim, Moisés, eu estou muito afim de matar esse povo, Moisés. Olha para mim, vou falar no português claro para você entender. Moisés, eu quero salgar esse povo. Bora fazer o seguinte, tu já anda 80 anos comigo. Tu andou 40 anos só e está 40 com esse povo aqui. E vai viver mais 40, porque tu viveu 120. Olha para cá. Bora fazer o seguinte, eu faço uma aliança contigo e eu mato o povo. Não era dificuldade nenhuma. Você já leu o Êxodo, irmão, sim ou não? Então você já viu lá que uma vez ele estava tão bravo por causa da idolatria, que ele falou assim, terra, abre a tua boca. A terra abriu a boca e engoliu um monte. Ele mandou serpente virem picar um monte de gente. Diversas vezes. Olha o que Moisés fez e ele está tipificando Cristo. Ele falou, Senhor, o que os egípcios e as nações de Canaã vão falar do teu nome? Meu Deus. Senhor, o povo vai falar assim, não é esse o Deus Todo-Poderoso que tirou o povo do... O que será do teu nome? Quando Moisés apela para o nome de Deus. Oh, glória. Outro ponto. Ora como Ana. Senhor, se tu me dá um filho, eu vou dar para o teu reino. Meu Deus. Vai ser para a tua casa. Vai ser sacerdote. Vai ser juiz, profeta e sacerdote. Sabe como a gente ora? Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. A nossa oração ela é egoísta. A gente pensa só na gente. A gente pensa no nosso umbigo. E a Bíblia nos ensina a fazer o quê? Outro ponto. Veio uma praga aí, de 20 anos para cá, chamada confissão positiva e determinismo. A confissão positiva e determinismo ensina que Deus tem que fazer tudo o que você quer se você tiver fé. Eu determino, as palavras-chave são, eu determino, eu decreto, e Deus tem que fazer, Deus é obrigado a fazer. Isso é loucura. Por quê? Porque você não determina nada, você não declara nada e você não decreta nada. Vou repetir, você não declara nada, não determina nada, você não faz nada, não decreta nada. Por quê, pastor? Decreto é algo que só Deus realiza. E a gente é fraco e falível e não tem capacidade para isso. O que é isso, pastor? Ignorância bíblica. Quando eu não conheço Deus, eu faço besteira e falo besteira. Deixa eu te perguntar aqui. Paulo era homem de Deus? Uma vez ele estava com alguma crise existencial. Segunda carta aos Coríntios. Olha aqui para mim. Não dorme não. Estou falando Bíblia para você. Ele chegou com Deus e falou assim, Senhor, está pegando. Quero parar, não está certo, já apanhei muito, já fui açoitado. Eu estou parafraseando, tá? Já fui açoitado. O Senhor falou assim para ele, minha graça te basta. Segura. Ele foi embora. A crise veio mais forte, ele voltou de novo. Senhor, deixa eu parar. Não está fácil. A minha graça te basta. Segunda vez. Para Paulo. Passou mais um tempo, ele voltou de novo. Terceira vez. Senhor, Paulo, a minha graça te basta. Irmão, se Paulo, que é tudo isso que eu falei, que a gente não chega nem na unha desse homem, falou para Deus fazer e Deus falou não. Imagine você e eu, que não ora direito, que não obedece os mandamentos de Deus direito. Aí o cara, com muita petulância, porque ele veio uma vez no culto, na semana ele chega diante de Deus e falou assim, não, Senhor, eu não aceito. Olha o que a ignorância bíblica faz. Eu determino, Senhor, que esse milagre é meu. Eu declaro, ainda uso o nome de Jesus em vão, que ainda tem até uma lei que condena. Eu declaro em nome de Jesus. Sabe o que Jesus ensinou em João 14? Pergunte o quê? Toda vez que ele disse um versículo assim, ó. Tudo o que pedires em meu nome, crendo, eu realizo. Tem gente que isola esse texto e acha que o nome de Jesus é um amuleto para Deus fazer o que Ele quer. Sabe o que Jesus está ensinando nesse texto? Tudo o que pedires, o que está dentro do reino e da minha vontade. Tu acha que é tudo o que tu quer? Outra coisa. Lucas capítulo 2. Olhe para mim. Um leproso está passando. Quando você chega com seu pai... Quem tem pai bravo aqui, irmão? Pai bravo. Levante a mão. Seu pai é bravo?
A minha geração, eu tenho 36 anos, olha aqui para mim. Por favor, ainda não acabou o culto. Olhe para mim aqui. Eu tenho 36 anos. Meu pai, quando ele chegava do comércio, que eu era menino de 7, 14 anos, 13 anos, ele falava assim, sobe. Ou então ele só olhava. No olhar do canto do olho, eu já sabia que não era para estar ali perto. Sim ou não? A nossa geração, o menino está com 7 anos, o pai está conversando na sala com uma visita, aí o menino coloca uma televisão alta, pula para o sofá, pula por cima do pai, pula por cima da mãe, aí ele corre no colo do pai, dá um tapa na cara do pai, o pai olha para a visita e fala, já bate. Não é não, David? Geração Nutella. Eu sempre falo, a nossa geração, a nossa, foi a última boa. Essa que está subindo agora é só Jesus, com raras exceções. Deus sempre tem os seus remanescentes. Amém ou não amém? Mas é complicadíssimo. Quando eu estou olhando para esse texto aqui, quando você pede alguma coisa para o seu pai, você pede como? Mandando? Sim ou não, irmão? O senhor vai fazer, pai. Tu vai levar cinturada, meu irmão. Tu não é nem doido de falar assim com o teu pai. Sim ou não? Pai, você vai fazer. Olha, pai, tu tem que fazer. E, irmão, tem criança que pega uma birra, que o pai, meu Deus, envergonha o pai na frente da visita. Bem feito para esse pai abestado, bem feito. Pai abestado tem que tomar vergonha mesmo dos outros, para ele ver vergonha. Que não sabe criar filho. Sabe o que o Salomão diz? Aprenda. Se tu não açoita o teu filho, ele vai pegar açoite lá do mundo. Você pensa que isso é brincadeira? Eu não estou falando para você espancar o seu filho, não. Viu? A gente é crente, a gente é prudente. Mas está lá o pai todo bobão. O leproso se aproximou de Jesus. Ele olhou para Cristo e falou assim, mestre, se tu quiseres, meu Deus. Oh glória, se tu quiseres, tu pode me purificar. E Lucas fala assim, ó, e Jesus ele quebrou Jesus no meio, Jonathan. Jesus olhou para ele e falou assim, quero. Agora pensa comigo em raciocínio. Só fala se você dá glória. Está obedecendo, está na direção. É crente, obedece o Deus da terra, o pastor aqui, obedece liderança eclesiástica, está tudo no costume. Eu quero ver, irmão, o céu vai estar sensível para você. Outra coisa, isso não é garantia que Deus vai fazer tudo o que tu quer. Pergunte por quê? Porque é no não de Deus que Ele te amadurece. Irmão, nós temos um grande defeito. Pergunte qual? Quando a gente faz alguma coisa, a gente quer ser recompensado. E se eu te disser que nós já fomos? Não vou prosseguir, senão a gente não vai embora. Escute, estamos debaixo de uma promessa. Olhe para mim aqui. Eu vou terminar nesse tópico aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Coloca para mim aí, versículo de número 38. Esse texto é o texto da tempestade. Você conhece esse texto. Eu termino aqui. Tinha mais 4 tópicos, mas eu vou terminar aqui. Esse texto aqui está dizendo que Jesus, versículo 38, está dizendo que Jesus estava num barco. E olha o que os discípulos falaram aqui, ó. Jesus estava dormindo sobre o travesseiro e eles despertaram e disseram, mestre, não te importa que nós o quê? Jesus tinha acabado de falar de fé. Se você pegar os versículos anteriores, as parábolas, Jesus ensinou o que era ter fé. Depois o mar foi despertado. Versículo 39. Jesus vai despertar. E ele vai romper o vento e vai dizer ao mar. Olhe para mim aqui. Aqueles discípulos estavam tão com medo que eles falaram, é hoje, Pedro. 4 eram pescadores profissionais. Olhe para mim. Ele falou assim, é hoje que nós vamos viver. Se ele fosse grego, né? É hoje que nós vamos ver Poseidon. Se ele fosse macumbeiro, ele ia dizer assim, a Iemanjá está brava com a gente. Olhe para mim aqui. Jesus parafraseou e disse assim, olha, escuta essa, Rafael. Mar! Estamos debaixo de uma promessa, mar!
Você não entendeu. Vendo, quem prometeu é fiel e ele não volta atrás. E o mar teve que fazer assim, ó. E o vento teve que... Uma brisinha suave. Aleluia. Você está entendendo isso? Quando a dificuldade, o diabo se levantar, Deus está dizendo, eles têm promessa, estão debaixo de uma promessa. Levante a sua mão, receba essa palavra. A dificuldade não pode te vencer, meu irmão, se você está em Cristo Jesus. Escute, Jesus nesse texto vai fazer uma exortação para nós. Jesus vai dizer assim, ó, vai fazer uma pergunta exortativa. Ele vai dizer assim, pode colocar. Por que sois assim? Como é que não tendes fé? Irmão, posso refrescar a tua memória? Levante a mão. Ele gerou um filho numa mulher de 90 anos chamado Sara. Ele mudou o caráter de um homem terrível chamado Jacó. Ele levantou Josué para vencer uma batalha invencível em Canaã, nas muralhas de Jericó. Ele abriu o mar para o povo passar. Ele fez uma coluna andar 40 anos no deserto de noite e de dia. Ele fez a sandália crescer de acordo com o corpo, a roupa de acordo com o corpo, a sandália de acordo com o pé. Ele fez sair água da rocha. Ele fazia chover maná todo dia. Aleluia. Ele deu vitória ao povo em Gideão. Ele deu vitória. Ele deu o povo a Gideão. Ele deu vitória ao povo contra os midianitas. Ele mandou um anjo no arraial dos assírios. Levante a mão. Por que não tem desfé? Levante a mão, estou profetizando. O que é impossível? Irmão, eu não sei, do fundo do coração, e Deus não está me revelando nada, que nem teu CPF, nem tua vida e nada, mas eu sei biblicamente, e Deus manda eu falar numa palavra exortativa. Por que sois assim? Como é que não tem de fé? Vai cumprir! Você tem uma promessa? Você tem uma promessa? Foi Deus que prometeu? Você permite mais um tópico? Amém? Perfeito. Capítulo de número 11. Eu já terminei. Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 38. Olhe para mim. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé. Por sua o quê? Meu irmão, tu não tem outra coisa, é só a fé que te resta. Segura. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Morreram com fé, mas morreram que a geração que viria iria ver, iria concretizar que o Deus que prometeu é fiel. Morreram sem ver a concretização da promessa. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando aqui de Cristo Jesus. Ele está falando que a concretização da promessa aqui é Cristo Jesus. Vejam que eles só verão a concretização da promessa com o corpo glorificado. E quem é que vai glorificar o teu corpo? É Cristo. O que eu estou te falando biblicamente, que essa promessa só pode se cumprir na pessoa de Cristo. Fecha os teus olhos. Sei que os teus olhos
sempre atentos, permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Cante. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe. Tu nunca mudaste e tu és fiel. Se eu sei, Deus vai me lançar de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir. Levante a sua mão e declare comigo. E vai se cumprir. Vai se cumprir. E vai se cumprir. E vai se cumprir. Posso inventar o que for, eu sei que lutar comigo. Seus planos não podem ser usados, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Já se cumpriu, 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 já se cumpriu. Aplauda o Rei Jesus nessa noite. Oh, glória. Amém. Irmão Marcos. Olha aí, ó. Cumprimento de uma promessa, né, irmão Marcos? Também. Nosso irmão, eu faço isso aqui com muita alegria nessa noite. Olha só. Chave de Davi. Amém. Nosso irmão conseguiu um veículo, né? Sua moto, 0 quilômetro. E vamos estar orando. Dá um glória aí, irmão. Que todo espírito demoníaco, porque isso é um espírito demoníaco, de quando um crente vê um outro crente conquistar alguma coisa, o camarada, ao invés de se alegrar, ele fica falando. Ah, porque fulano, ah, porque ciclano, ah, porque beltrano. Se alegre, irmão. Isso aqui é uma bênção. Uma pessoa ter um transporte próprio numa cidade dessa é uma bênção de Deus. Pense o que é depender de ônibus, de bicicleta, né? Agora também só não pode engordar, irmão Marcos, viu? Só não pode engordar. Deixar de andar de bike tem que, né? Mas que bênção, eu fico feliz. E vamos orar, apresentar essa chave representando o veículo do nosso irmão. Querido Deus, muito obrigado. Louvamos o teu santo nome e que o teu nome seja glorificado. O Senhor abençoou o teu filho com esse transporte
E nós estamos felizes. Ontem, quando ele me disse, me alegrei, Senhor, pela vitória do teu servo. E com certeza é um veículo que vai lhe ajudar muito para a sua locomoção. E eu tenho certeza que o teu nome está sendo glorificado. E esse é o primeiro de muitos, Senhor, que o Senhor ainda tem para realizar na vida do teu servo. Dentro de pouco tempo, o Senhor vai estar mudando essa chave para uma maior. E o teu nome será glorificado. Debaixo dessa palavra profética, Senhor, eu estou abençoando. Tudo que é nosso é teu, Senhor. E o teu nome está sendo glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos. E que todos possam dizer: amém. Irmão, Deus está aqui mesmo, porque orando pela chave de uma moto, sentindo uma graça tremenda aqui. Olha, irmão Marcos, receba essa palavra, viu? Estava sentindo aqui algo tremendo na hora de orar. Deus vai trocar essa chave aí, em nome de Jesus. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Nossos anúncios, antes de nós anunciarmos nossos anúncios finais, são 9h24, me perdoe, tá, irmão? Passou um pouquinho o horário do nosso louvor hoje. Então, por isso que nós estamos terminando desse horário. Vai ser dia 29 de